Tivemos aqui duas espetaculares palestras a respeito do tema. Realmente impressionante o nível de aprofundamento que nós alcançamos aqui e a indicação de elementos muito interessantes a respeito da aplicação dessas sanções tributárias. Eu vi agora da palestra do professor Marco Aurélio, essa questão do bem jurídico protegido. Nós temos nos deparado muito no dia a dia com situações de obrigações acessórias que são absolutamente inúteis para a verificação do quantum devido e que geram multas de 3% do valor das operações praticadas pela empresa. É quase um ISS devido, que eu estou vendo aqui o doutor Ricardo Almeida, é quase um ISS devido pelo fato de que a empresa não cumpriu uma obrigação acessória que traz para o fisco elementos absolutamente dispensáveis, quanto no caso específico que nós examinamos, dispensável para verificação do cumprimento da obrigação principal, que é o que efetivamente interessa. Né? É muito interessante todos esses aspectos que foram trazidos, principalmente nessa questão da acumulação das penas. Um assunto, eu vou abrir a palavra aos senhores, mas um assunto que não tem uma ligação direta com o tema, mas com ele, mantém com ele uma absoluta intimidade, que é a questão das sanções políticas e como eu falei no início, eu sei que isso é uma questão de direito penal, mas tem muito a ver com sanção política. Se as sanções políticas foram proibidas por 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal, eu não posso interditar um estabelecimento, eu não posso impedir que esse estabelecimento opere, que emita notas fiscais. Como é que eu vou punir com pena de prisão aquele que deixa de pagar o imposto que foi efetivamente declarado? Ou seja, não é um sujeito que sonegou a informação e deixou de pagar o tributo, porque aí o crime já estaria materializado pelo simples fato de ter havido a sonegação. Mas eu acho que a pior das sanções políticas, né? Eu prefiro que interditem meu estabelecimento do que me coloquem na prisão pelo fato de eu não ter pago o tributo. Então, isso é o que eu peço que brevemente ambos os palestrantes se manifestem rapidamente sobre o tema para que eu possa passar a palavra à audiência. Professor Brigagão, muito pontual, muito super atual, né? Inclusive está na pauta do Supremo aí, acho que em dezembro, né? O ministro Barroso deve apresentar o seu relatório a respeito do tema. Bom, para mim é absolutamente descabida a sanção privativa de liberdade, já antecipei isso. Entendo que o bem jurídico tutelado, né, para ele ser alvo de proteção de tutela pelo direito penal, ele pressupõe a prática de uma infração material, ou seja, não pagamento de tributo, de uma infração formal, a não declaração do fato gerador ou dos fatos a ele pertinentes, e a coordenação entre ambas. Aí sim se extrai o dolo. E os tipos penais eles são exclusivamente dolosos, né? Não se pode esquecer disso, né? Então, somente quando há uma infração material e uma infração formal servindo-se a infração formal a ocultar a infração material, entendo que aí sim há uma prática de crime. No caso do STJ, né, houve esse entendimento de que o não pagamento de ICMS ele ensejaria a apropriação indébita, né, andando na onda do julgamento do Supremo, que entendeu que o ICMS não integra a base de cálculo PIS e COFINS porque não se apropriaria ao patrimônio do contribuinte, seria receita de terceiros. Então, uma decorrência lógica seria a configuração de apropriação indébita, o que demonstra, né, uma superficialidade e não conhecimento das características do imposto. Primeiramente, o imposto destacado, muitas vezes, ele não foi recebido. Por quê? Tem vários meses que o contribuinte pode ter saldo credor. Se o saldo
é credor, não tem débito a pagar, é apropriação indébita do quê? O ICMS, na maior parte dos estados, ele é um imposto totalmente desconfigurado, mercê da infinidade de regimes especiais, em sua grande maioria ocultos, que desnaturou totalmente a configuração do imposto. Né? Então, a contradição que você já apontou, né? Essa jurisprudência tradicional do Supremo tornou remansosa, né, a proibição da apreensão de mercadoria pelo não pagamento de imposto. Agora, vai dizer o STJ que não pode apreender a mercadoria, mas pode prender o empresário? Né? O próprio STJ, né, que é muito criativo nas suas contradições, entendeu que o mero inadimplemento de tributo não é apto para ensejar a responsabilidade pessoal, patrimonial do gestor do 135 do CTN. Tem que ter algo mais gravoso. Ora, se a mero inadimplemento não pode ensejar a responsabilidade patrimonial, vai ensejar a penal? Ou seja, são contradições assim absurdas, né? E que a gente espera que o Supremo Tribunal Federal corrija esse escorregão aí do STJ. Eu estou muito desconfortável para falar desse tema, porque eu sempre entendi que não tinha que tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O ICMS simplesmente era um pedaço do preço. Se é um pedaço do preço, isso é dinheiro do contribuinte, não é dinheiro do cliente que comprou aquela mercadoria. Então, não se punha a questão. Mas na medida em que se diz, na linha, e aqui vem toda uma interpretação dos votos do Supremo sobre esse tema, na medida em que se diz que esse dinheiro relativo ao ICMS não é do contribuinte, mas é do seu cliente, e que ele é meramente um, entre aspas, depositário, que é um dinheiro que transita por ele, aqui eu vou estar numa situação parecida com aquela do Decreto-Lei 328. O Decreto-Lei 328, que foi editado no regime militar, ele previa o crime pela falta de pagamento do IPI. E o Supremo discutiu essa questão, porque foi levantado que o Decreto-Lei só poderia dispor sobre matéria tributária, não poderia dispor sobre matéria penal. E que, portanto, ele estaria criando um tipo penal novo. E que o Supremo rejeitou a inconstitucionalidade do Decreto 328, dizendo, não, essa é uma norma tributária que delineia o pressuposto de fato para a ocorrência do tipo penal, apropriação indébita. Aqui eu acho que é uma armadilha. Defender que o dinheiro não é meu, que eu recebo do cliente um dinheiro que não é meu, porque eu tenho que repassar para o governo federal, é uma armadilha para dizer, se esse dinheiro não for repassado, eu estou me apropriando dele. Claro que, no exame concreto, tem toda a pertinência o que disse o Dr. Paulo sobre saldo credor. Se eu não tenho o que recolher, eu não estou me apropriando de nada. Mas isso é uma verificação de análise de fato concreto, da situação real daquela empresa. Inclusive com todas as outras nuances que o caso pode ensejar. Havia outra conduta possível de ser realizada, havia essa excludente de ilicitude, havia erro de tipo, erro de direito, enfim, há toda um conjunto de circunstâncias de fato que tem que ser ponderados para saber se é caso ou não é caso de reputar configurado o crime. Porque aí eu tenho que ter dolo, eu tenho que ter todos os pressupostos do crime. Agora, em termos abstratos, em tese, bom, se o dinheiro não é meu e eu não entreguei para quem é, ou é do cliente ou é do fisco. Se eu não entreguei nenhum, tendo que entregar, eu não entreguei para nenhum dos dois, então eu me apropriei. Então eu estou cometendo, em tese, não em concreto, em tese, o crime de apropriação indébita, tá? Ou o crime da 8.137, se couber num dos hipóteses ali previstas. Então eu diria, para mim essa conversa me incomoda desde o início, porque não era para tirar da base de cálculo. Tá?
E aí não teria nenhuma dúvida, é preço, preço. Eu tenho duas relações, e esse falava, não, é igual ao IPI, não tem nada a ver com o IPI. Vamos dizer as coisas com todas as letras. No IPI, eu tenho duas relações jurídicas, geradas pelo mesmo evento. A venda daquele produto industrializado gera uma relação comercial que tem por equivalência o preço. E esta mesma venda tem por partes o industrial e o seu cliente. E essa mesma venda gera uma outra relação jurídica, tá? Que tem por objeto o imposto, e por isso ele é cobrado por fora, porque é uma segunda relação jurídica, por isso ele é cobrado por fora, cujo titular é o fisco. O ICMS não tem nada a ver com isso. Só tem uma relação jurídica. Só tem um valor que é preço, e fim de conversa. Então eu diria, de novo, nós precisamos encontrar uma forma de tornar mais compreensíveis os debates tributários que são levados ao judiciário de hoje. Está dizendo no intervalo, eu acho que nós estamos pedindo para o judiciário de hoje muito. O juiz federal tem que julgar servidor público, CAD, problemas aduaneiros, etc., e depois caem uns problemaços tributários na mesa dele. O juiz estadual tem que julgar família, vizinhança, contratos, consumidor, etc., e depois é chamado para discutir uma tecnicalidade tributária como a do ICMS, que concorda, está totalmente distorcido. Tá? E qual é o perigo nessa situação? O perigo é julgar pelo jeitão. Acho que sim. Acho que deve ser por aí, essa é a pior decisão. E é isso que eu vejo, às vezes, em determinados temas. Professor, eu vejo que eu estou em muito boa companhia, pelo menos no que diz respeito à primeira parte da sua resposta, porque eu também sempre me manifestei contrário a essa exclusão da base de cálculo do ICMS, porque é preço. A lei diz com todas as letras que é preço. Enfim, mas como dizia o meu ex-sócio, João Cordeiro Guerra, uma conversa que ele teve com o pai na época em que ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, que numa discussão com o pai, ele se vira para o pai, você conhece o João, sempre foi meio audacioso, e disse, pai, o que você está falando é uma burrice. Aí o pai se vira para ele e disse, João, você sabe qual é a diferença entre a minha burrice e a sua? É que a minha transita em julgado, entendeu? E, enfim, é uma jurisprudência do Supremo que se firmou. Mas, repare que o que foi levado ao STJ não foi o crime de apropriação indébita, foi o dispositivo da 8137. E esse dispositivo usa dois termos, tributo descontado e cobrado. No momento em que o contribuinte emite a nota fiscal, apesar dele destacar o preço, o ICMS, o que ele cobra não é tributo, o que ele cobra é preço. Diferente da contribuição previdenciária, que é um desconto diferente do imposto de renda na fonte, que é um desconto diferente da COSIP, que é uma taxa que incide no fornecimento de energia elétrica, em que eu tenho o preço da energia elétrica e eu acresço a esse preço o valor do tributo. Então eu cobro preço e cobro tributo. Há uma cobrança efetiva de tributo. Agora, no caso do ICMS, a única coisa que ele cobra do contribuinte de fato, é preço, ele não cobra tributo. Então eu acho que, apesar de eu entender perfeitamente a questão, se nós estivéssemos discutindo um crime de apropriação indébita, tudo bem, você poderia dizer isso é receita do... Mas acontece que é uma obrigação, nem apropriação indébita, na verdade, evoluindo aqui de uma hora para outra. Por quê? Porque a obrigação que se estabelece não é entre o Estado e o contribuinte de fato. É entre o Estado e o contribuinte de direito, ou seja, é uma dívida que se estabelece entre o comerciante e não o contribuinte de fato. Então, não é que eu esteja recebendo um dinheiro que não me pertence, não, isso aqui é efetivamente receita minha, mas eu tenho uma obrigação que se estabelece entre mim e o Estado que deve ser solvida. Então, eu acho que por ausência de
de aplicação do tipo específico que foi examinado pelo STJ, não houve nem retenção, nem cobrança de tributo. O que houve foi cobrança de preço. Diferentemente do ICMS, substituição tributária, apesar de haver ainda também alguns argumentos que pudessem ser utilizados nesse sentido. O professor Heleno Torres, por exemplo, defende que na substituição tributária a mesma conclusão de não existência de crime deveria se chegar, porque a substituição tributária há uma relação jurídica que se estabelece também entre o substituto e o Estado, e essa relação não existe com o substituído. Mas vamos deixar isso para lá, vamos aproveitar esse exemplo como configurador do crime. É a COSIP. A COSIP eu acho que é um exemplo. Tá? Agora, uma situação normal de incidência de ICMS, eu vejo isso com muita preocupação. Por quê? Porque, a meu ver, é a maior sanção política que pode existir. Eu não posso interditar o estabelecimento, mas eu posso prender o contribuinte. Não existe nenhuma sanção política pior do que essa. Né? Bom, em função do tempo, eu pergunto se alguém tem alguma pergunta a ser feita. Se a pessoa, por favor, eu vou passar em seguida o professor Ricardo Almeida aqui. Bom, nosso presidente em exercício, na Emerge, mas querido presidente da ABDF, louvar aqui a presença dos nossos professores Paulo Coimbra e Marco Aurélio Greco, que nos brindaram certamente aí não só com inovações, né, provocações, mas nos trazendo essa perspectiva, essa inclinação diante do direito tributário, de analisar a sua operacionalidade, não só para que ela tenha clareza, não deleguemos isso ao Poder Judiciário, está fazendo muito mal, né, ao nosso direito hoje, transferir todos os debates para o Poder Judiciário, sem que os fiscos e contribuintes tenham capacidade de solver esses problemas de maneira preventiva, prevenindo litígios, sem deixar de entupir o Poder Judiciário hoje com uma série de demandas complexas, né, com demandas complicadas. E essa perspectiva hoje, eu queria colocar de uma maneira mais abrangente, né, não só à luz de temas como bem jurídico, mas a própria estrutura do Estado. Nós estamos percebendo uma mudança muito grande no Brasil nos últimos anos, um avanço sobre direitos que seriam considerados direitos individuais intangíveis. Então, antigamente não podia, por exemplo, você apreender o veículo na via pública porque ele não pagou IPVA. Hoje em dia, isso é a coisa mais comum do Brasil. Ninguém mais discute isso, né? Estamos avançando porque parece, na minha perspectiva, que há, na verdade, um enfraquecimento da autoridade do Estado que acaba descambando para um certo autoritarismo, que a própria legislação e a prática vem legitimando. Então, essa é a primeira colocação que eu gostaria que os senhores, se tiver tempo, pudessem falar. E aqui, em relação ao que o professor Marco Aurélio falou, Greco, nessa proposta de que o ato de lançamento, o ato vinculado, constitui o crédito tributário, mas propõe a aplicação da penalidade, e aí me parece, professor, lendo aqui, recorrendo ao texto da lei, Vossa Excelência muito bem nos recomendou, o parágrafo 3º do artigo 113, ele diz que a obrigação acessória, uma vez descumprida, converte-se automaticamente em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária cabível. Então, me parece que a interpretação do 142, gostaria que Vossa Excelência comentasse, quando a constituição da obrigação principal também se refere ali à penalidade pecuniária, já convertida em obrigação principal no átimo do seu descumprimento. Porque a proposição, me parece ali, professor, seria para aplicação heterônoma da penalidade, ou seja, por uma outra autoridade, portanto, que não é da competência da autoridade lançadora. Não me parece, ainda que eu concorde que se deva mudar nesse aspecto do consenso ao tributo, eu escrevi um artigo ano passado propondo, inclusive, o pré-lançamento, uma oportunidade de diálogo pré-lançamento. Né? Porque hoje nós estamos apostando, né, no diálogo já no contencioso administrativo. Quando esse diálogo acaba acontecendo de maneira informal entre contribuintes e fiscais,
né, em relação ao próprio lançamento tributário. Em relação à penalidade também não há esse espaço. Eu concordo com essa perspectiva, mas me parece, professor, que à luz da lei do 142, no caso da proposição, ela é uma proposição para aplicação de uma penalidade cuja competência seja de outra autoridade. Portanto, uma aplicação heterônoma daquela penalidade, à luz, inclusive, dessa sistemática do Código Tributário Nacional. Então, gostaria de ouvir também o professor Paulo Coimbra, se houver tempo, sobre esses dois aspectos, um mais amplo e o outro mais operacional, até porque a operacionalidade, nós estamos em tempos aí de proposta de reforma tributária, que pela primeira vez no Brasil ela é proposta de uma maneira muito abrangente, pelo menos em relação à tributação sobre o consumo, e sequer é apresentado um projeto de lei complementar. Não se sabe, não sequer pode imaginar como funcionaria uma mudança desse porte, né, proposta sem a proposta de lei complementar. Enfim. Pessoal, eu acho que o 113, parágrafo 3º, não, agradeço a sua observação, doutor Ricardo, não interfere. Ele se converterá em obrigação principal para fins de cobrança, para viabilizar a execução do crédito, mas ele se converterá depois que ele for aplicada aquela penalidade, aquela conversão numa forma do 142. Eu tenho que verificar se houve a infração de descumprimento da obrigação acessória ou não também. Também tenho que verificar. E ao verificar, eu tenho que propor, se for o caso, a aplicação da penalidade. Então eu não vejo que um afasta o outro, ao contrário. Eu vejo o 142 junto com o 113. Também aqui, tá, eu tenho que ter o procedimento em duas etapas. Tá? A sua ideia de fazer um pré-lançamento, ótimo, temos que construir alternativas. O que eu acho é que do jeito que está, não é o melhor dos mundos para ninguém. Tá? Quando uma discussão tributária vira tudo ou nada, às vezes pode dar nada. Mas pode dar nada para o contribuinte e pode dar nada para o fisco. Tá certo? Também. Né? Pode dar nada para um ou nada para o outro. Então, eu acho que sim, nós temos que construir um caminho aqui, um mini procedimentozinho aqui no meio. Tá? Porque, pura e simplesmente, deixar que um órgão individual, isoladamente, julgue se é caso de agravar a multa ou não, tá? Julgue se tem que duplicar ou não, ele está julgando se cabe a duplicação ou não, tá? No caso federal. Eu acho que não é compatível. Conflito com 113? Não vejo, porque também é acessório, eu preciso submeter ao procedimento de aferição da ocorrência ou não da infração. Obrigado pela pergunta. Professor Ricardo, recebo assim com muita alegria essa notícia, né, dessa ideia de um procedimento pré-lançamento. Né? Acho que nós precisamos restabelecer o diálogo, né, entre contribuinte e administração pública, administração fazendária em especial. Nós temos níveis de beligerância absurdos. Né? Outro dia eu estava conversando com um cliente, um CFO de uma multinacional, ele falou, olha, Brasil responde a 3% da minha receita global e a 70% do meu contingente tributário no mundo. Então, a gente precisa buscar realmente estabelecer um diálogo. E o que nós percebemos, infelizmente, é um sentido inverso. Né? Lamentavelmente, a gente vê na prática cotidiana a supressão do lançamento, supressão do processo administrativo. É tudo automático. Né? É tudo automatizado. Agora, tem coisas que você não dá para automatizar. Existem etapas que não devem ser suprimidas e que resultam no quê? No agigantamento da dívida pública, absolutamente estratosférica, com um crédito muitas vezes de má qualidade. Por quê? Porque não houve diálogo, porque não houve oportunidade de conversar. Né? Vejo também com preocupação, né, os momentos sombrios que estamos vivendo. Nós comentávamos antes da palestra, né, no momento da promulgação da Constituição de 88, eu conheço apenas pela história, já era nascido, claro, mas eu era muito criança, não estudava a Constituição nessa época, mas a gente pôde perceber claramente um movimento, né, em prol do cidadão, em prol da sociedade civil, como o professor Marco Aurélio muito bem colocou. E a gente
impressão que tenho, né, como um observador, é que há um certo pêndulo que oscila entre direitos e garantias individuais e potestades estatais. E à época da Constituição de 88, esse pêndulo veio fortemente em favor dos direitos e garantias individuais. Foram criados o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor virou gente, passou a ter direitos. Os grandes cases, era moda, julgar matéria tributária contra o Estado. Pena que eu nasci um pouquinho depois e perdi essa onda. Mas o que a gente percebe hoje é um movimento contrário. Um recrudescimento das potestades estatais. A apreensão de veículo realmente é cotidiano. Mas outro dia eu vi falando de apreender a carteira de habilitação porque de devedor. Ou seja, gente, cogitar disso. Aprender passaporte por dívida. Ou carteira de habilitação profissional porque não pagou um imposto, porque deve algum dinheiro a algum credor. Ou seja, são níveis, na minha cabeça, era impensável. E que a gente começa a ter, infelizmente, a se tornar mais familiarizado com essas iniciativas. Eu vejo com grande preocupação a banalização da pena privativa de liberdade e outras tantas iniciativas. Acho que nós precisamos realmente estar atentos e nos arregimentarmos aí para poder defender daqui a pouco as garantias e direitos individuais de nossos clientes. E nossas mesmas, as nossas também. Um segundo, só lembrar, novidade em matéria tributária nos últimos 20 anos foram só a favor do fisco. Cautelar fiscal, arrolamento fiscal, mudança do conceito de fraude de execução, foram só a favor do fisco. O recrudescimento. Agora isso é mais profundo porque não é só tributário. Uhum. No Código de Processo Civil de 73, quando se falava da execução, estava escrito lá no Código 73 que a execução será realizada da forma menos onerosa para o devedor. E hoje ele é realizada da forma mais eficiente para o credor. Penhora online e aí para frente. Então eu acho que é mais profundo do que a questão tributária. Ela parece muito nítida na questão tributária, mas essa mudança de eixo é mais profunda do que apenas a... Sem dúvida alguma. E no direito penal, né? Sim. Verdade. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas palestras, foram de excelente conteúdo, aprendemos muito. Meu nome é Elizabeth Rosa de Mello, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá a gente estuda muito as multas, E um dos problemas que a gente identifica é a quantidade a falta de padronização na cobrança das multas, sejam as multas moratórias ou punitivas. Nós temos cerca de 5.570 municípios no Brasil e eles não têm uma padronização em relação, por exemplo, à multa moratória, considerando que a gente poderia utilizar, gostaria de ouvir a opinião dos senhores a respeito disso, a gente poderia utilizar o artigo 110 do CTN para poder abarcar os conceitos do direito privado para o direito tributário, no sentido de que as multas do direito privado em relação à mora, muitas das vezes não ultrapassam 20%. E por que no direito tributário ultrapassam? 30%, 40%, 50%, 80%. Temos diversos casos, já foram parar no STJ, no STF, de multa moratória em torno de 80% do valor do tributo. E com relação às multas punitivas, também não existe uma padronização em relação ao percentual. O doutor Marco Aurélio até citou o caso lá dos 300%, que foi parar no STF, o STF já padronizou o entendimento que até 100% não é considerado efeito confiscatório, mas, na prática, os nossos clientes, quando recebem uma multa moratória de 100%, eles ficam indignados, Falam, que isso, 100% é efeito confiscatório. E eu considero também efeito confiscatório. Então, eu já escrevi até um artigo no sentido de que essas multas deveriam ser graduadas, de acordo com a conduta do contribuinte. Como acontece, até o senhor citou aí o direito administrativo, como acontece nas condutas em relação ao direito administrativo, condutas leves, levíssimas, graves, gravíssimas. Então, as multas também deveriam ser assim, na minha opinião. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, porque muitas das vezes, na prática, o valor das multas ultrapassam de forma exorbitante o próprio valor do tributo.
e isso interfere, né, de uma forma assim, drasticamente em relação ao valor total do crédito tributário que o contribuinte tem que pagar. Obrigada pela atenção dos senhores. Muito boa pergunta. Nós temos dois caminhos. Ou batalhar por uma legislação que preveja tudo isso, eu sou muito cético, ou ver o que a legislação permite de interpretação. A minha tentativa de reinterpretar o 142, de reinterpretar conjugadamente a individualização da pena com o percentual teto e não percentual único, está na direção dessa graduação, que, a meu ver, também é essencial. Mas esperar o legislador e esperar a uniformidade é muito difícil. Muito difícil. Tá? Mas, claro, sendo possível, não se pode perder a oportunidade que isso venha a ocorrer. Tá? Por que os estados não uniformizam? Eles têm convênio, eles têm o instrumento do CONFAS. Por que não existe a vontade política de fazer? A vontade política é apenas exercer a minha competência dentro do meu feudo, porque a competência funciona como um feudo hoje, não funciona como uma partilha de poder. Tá? E, portanto, eu diria, vamos batalhar por uma legislação? Sim. Mas vamos batalhar também por uma interpretação, mesmo sem legislação. Alguém vai dizer, mas o judiciário não dá. Olha, alguém já pediu? Se o judiciário, não me diga que o judiciário não vai conceder se ninguém tiver pedido adequadamente e sido rejeitado pelo judiciário. Eu já vi coisas que pareciam na véspera totalmente fora do esquadro e que vieram a ser concedidas por quase unanimidade. Tá? Então eu diria, vamos construir essas alternativas. O que o doutor Ricardo falou é um ótimo começo. Vamos abrir um espaço, vamos abrir foros de discussão, de ponderação, de busca de equilíbrio. O que está faltando é equilíbrio. E a falta de equilíbrio não é bom para ninguém. Tá? Obrigado pela pergunta. Militamos no mesmo sentido, né? Nós nos ressentimos de uma ausência de uma norma geral há décadas, disciplinando de forma mais minudente sanções. E o que também tenho tentado fazer, desde quando defendi meu doutorado, é buscar construir critérios para a aplicação dos recursos que estão previstos na própria lei há muito tempo e, lamentavelmente, na maior parte dos casos, são olvidados. A equidade, né, o 112, que não são aplicados. Agora, como a legislação não traz esses critérios, concordo com você que o ideal seriam multas graduais, mais proporcionais ao grau de culpabilidade ou reprobabilidade das condutas que visam punir. Como isso não existe, nós precisamos construir essas soluções. E, da mesma forma que o professor Marco Aurélio buscou na individualização da sanção, que eu fui resgatá-la no direito penal, mas concordo com ele, ela é de cunho constitucional e não apenas no direito penal, não está ali encaixotada, buscar nesses princípios ou sobre princípios os critérios de dosimetria. E vai ser uma construção muito árdua, mas nós somos protagonistas nessa construção. Né? É esse papel que nós precisamos assumir. Parabéns por escrever artigos sobre o tema e por estar nos ajudando nessa evolução. Muito bom. Bom, professor Marco Aurélio, professor Paulo, espetacular. Ambas as apresentações foram espetaculares, profundas e nós conseguimos ver o tema sob todos os enfoques que ele aceita.